Ahí les va a aparecer a todos los participantes que deben aceptar que este encuentro va a estar siendo grabado. Así que estamos unos minutitos más aceptando a los que están llegando y ya comenzamos. Estamos a 3 minutos de empezar. No sé si, Sancler, quisieras traer algunas palabras, ya estamos y 10, para empezar en este horario, para empezar con los agradecimientos de todo el camino hasta aquí, o con las preguntas, o como tú desees. No, como tú quieras. Claro, direto no, tenemos que reconocer el trabajo de mucha gente, agradecer los que están ahí, que yo no los puedo ver porque mi computadora no agarra el micrófono, el sonido, entonces estoy en el celular y no tengo visión del campo, de todos que están. Entonces, les agradezco profundamente que tengan respondido a esta invitación. Muchas gracias a todos y a todas, amigos y amigas de muchos lugares diferentes que estamos aquí juntos ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Luis Alberto, sí, puedes abrir tu micrófono. Gracias a ti, Sancler, por donar de tu tiempo y de este espacio para regalarnos, reflexionar sobre estos pasos y estas palabras. Bien, vamos a tener tiempo para hablar. Entonces, yo voy a tener mucho tiempo para hablar. Entonces, hablaré más en el correr del momento. Bueno, pues nada, agradecerles a todos la presencia, la convocatoria, especialmente a Cris por todo el trabajo y a Lauri, que ustedes no se imaginan lo que ha sido todo este trabajo, a Sancler por su generosidad con la que nos está regalando las páginas que hemos ido leyendo, las 2 entregas que hasta el momento tenemos, y especialmente a las personas que han ido haciendo algunos aportes que ya luego nos contaremos qué va a pasar, pero muchísimas gracias a quienes también nos están ayudando a recaudar en los diferentes países. De verdad, muchas gracias por la labor y por el voto de confianza, además, a quienes nos permitieron hacerles. A todos, todas y todos, bienvenidos a este espacio. Y aquí tenemos entonces de nuevo a un hombre que amamos profundamente por quién es, sencillamente, por quién es, por la forma como aborda específicamente este tipo de temas, por toda su sabiduría. Y nada, arranquemos. ¿Hasta qué horas admitimos? Todavía nos quedan cupos, entonces no sé si llegamos a un acuerdo y permitimos que la gente siga entrando, igual entra con el micrófono silenciado y así no habría interrupciones. ¿Qué dicen Lauri y Cris? Está perfecto, está configurado para que entren con el micrófono silenciado y ahora ya está configurado para que los mensajes solo puedan ser enviados a Luis, a Laura y a mí. Entonces, esta intención es de poner foco. Ahora en un momento vamos a sacar de este centro la imagen de Luis y la imagen nuestra, para que quede la imagen tuya, Sancler. Todos vamos a tener una visión similar a la que tienes tú. No estamos viendo este encuentro no es para encontrarnos entre nosotros, sino para encontrarnos con las palabras, con las preguntas, con los mensajes, con pasos de reflexión. Entonces,
quitamos las imágenes de nuestros egos para poner foco en el contenido. Muy bien. Bueno, también decirte, Podemos... Sancler, que en cámara hay, bueno, en números de participantes dice que 42, pero hay salas llenas. Te digo que está la sala, por ejemplo, de Susana, que creo que está en grupo Paraná, y son como 10 personas más o menos en una misma sala y creo que tienen televisor ampliado. Entonces, bueno, cada uno desde el espacio donde está, si hay varios, Genoa, que hay 3 o 4 en su casa, y así algunos están en dupla, en parejas. Entonces hay un muy, muy buen grupo escuchando. Entonces, bienvenidos a todos. Como ya dijo Chris, no es un encuentro para conversar y escuchar a Sancler. Luego nos vemos, más no puedo dejar de saludar a alguien que quiero mucho, hacía rato no veía, y era a Dorotea Pod. Dicho esto, besitos y arrancamos. Sí, arrancamos. Muchas gracias, Luis. Vamos, Cris. Cristian. Tienes la palabra, Sancler. ¿Cómo? Ya te Tengo estamos yo la... escuchando solo a ti, solo tu micrófono va a estar abierto a partir de este momento. Ah, bien. Bien, queridos, queridas amigas. Eu quero, em primeiríssimo lugar, agradecer a Cris e a Laura por esse trabalho imenso que han tenido de divulgar, de fazer com que esse texto chegue a vocês. Mi propósito é que leiam. Mi propósito é que um número maior de pessoas puedan lerlo. Então, por isso estou... Não sei se é um regalo. Estou invitando a que leiam. Não tenho intenção de ganhar nada com isso, a não ser o ganho humano de compartilhar aquilo que puedo compartilhar. Então, é isso. Decidi que escrever livro é mais fácil que publicá-lo. Há todo trabalho involucrado aí, e muitas vezes eu não posso fazê-lo. Então, muitas graças a todos que se sumaram, Luiz, Christian, Laura e todos os outros e as outras que han hecho, que han puesto su trabalho, sua energia, seu esforço para que isso pueda suceder. Agora, poderíamos, se há alguma coisa que queiram dizer ou perguntar, poderíamos ir direto ao tema, direto ao ponto. Entonces ahora estamos perdón, tenemos dos computadores y en este momento uno de los computadores murió. Se escucha con interferencia. Ok. Si pueden escribir la pregunta. Não se escuta, está muito ruído. Si pueden escribir para Laura o para mí. Y si no, podemos empezar con algunas de las que están. Hemos armado una pizarra donde algunos han ido compartiendo sobre su lectura, sus sentires y sus preguntas. Entonces, quizás podríamos empezar por ahí. Com as perguntas, não com os sentires. Ok. Uh-huh. Estoy buscando las preguntas. Se esconden de nosotros.
Aquí están. Entonces, preguntas. ¿Cuáles son los portales para la trascendencia, además del éxtasis? ¿Los hay? ¿Cuáles son los que? Portales, puertas de acceso para ingresar a la trascendencia, además del éxtasis. ¿Los hay? Esa es Sí, una. sí, bien. Bien, la trascendencia es una línea de vivencia. Se funda em uma protovivência de harmonia. E não é puramente ausência de conflito, também ausência de conflito na primeiríssima infância, mas também na vivência dos ciclos naturais, dia, noite, frio, calor, fogo, água. Essa vivência com a natureza vai permitir o desenvolvimento da transcendência, que é a vivência que se pone, que se coloca mais allá del yo. Ora, isso não explica. Os místicos dizem, o importante está mais allá del yo. A verdade está mais allá del yo. Pero não se sabe, não sabemos que é mais allá del yo. Simplesmente, essa ideia que temos, a construção desse fenômeno, dessa instância psicológica chamada el yo. É uma construção cultural, social, personal, familiar. Ora, eu aprendo que sou um indivíduo e tudo que não é parte minha é no eu. Pero é possível incluir aquilo que considero que não é parte minha como parte minha. A teoria, a biologia diz, incluso, que tudo aquilo que está fora de um sistema, pero que influencia o funcionamento do sistema, necessita ser considerado como parte do sistema. Então, tudo aquilo que nos influencia a cada momento, desde sempre, é parte de nós. Está em nós. Vivências, sentimentos, ideias, situações, circunstâncias, fenômenos. Então, o portal para a transcendência é a diminuição do poder de dominação do eu sobre todo o campo da mente, sobre a vivência, sobre a respiração e ir mais allá da ideia de ser um indivíduo. O individualismo egóico ou egocêntrico. O hecho é que aprendemos a viver assim, não temos nem ideia, quizás, que é possível viver de outra maneira. Defendemos nossa individualidade, às vezes, com muita força, muita energia. Pero a vivência transcendente é a diminuição da força de dominação del yo ou desse que consideramos yo sobre o campo da vivência, sobre o campo da mente, para ser bem específico. Então, a primeira fronteira, a dificuldade é o yo. O ego muito forte, o yo muito forte, significa uma identidade mais débil e, por lo tanto, falta de confiança para arriscar-se a perceber de outra maneira. Sabemos que quanto mais forte o ego, mais débil a expressão da identidade, que é a expressão autêntica daquilo que somos a cada momento. Não algo idealizado, não vamos a chegar a compreender ou saber o que ou quem somos. Aquilo que somos se revela a cada momento no sentir, na vivência, no movimento, na transformação. Nós somos em transformação. Então, a primeira fronteira é a rigidez do yo, ou do ego, como quer. A segunda fronteira, um pouco mais sutil, quizás, é a vivência ou ausência de vivência em la natureza. A recuperação da percepção de los ciclos naturais, perceber natureza como parte de nós, perceber que nossa natureza refleja a natureza, não é diferente. Por termos ou por desenvolvermos
essa autoconsciência que nos permite dizer eu, consideramos que não somos parte da natureza, porque a ideia del eu por si mesmo nos separa da unidade. O eu sempre se põe eu e o mundo. Necessariamente, o eu vive separado del todo, da totalidade ou da unidade. Como a sacralidade e a divinidade se revelam em la unidade, em la vivência de la unidade, então nos separamos da sacralidade da existência ou da divinidade da existência, simplesmente por habitarmos um espaço egocêntrico de existência. Essa ideia arraigada, formalizada, rígida, intensa, de que somos um fruto da natureza, pero que não pertence à natureza. Então, esses são os impedimentos. El éxtasis é a diminuição dessa distância de separação entre eu e o mundo. El éxtasis recebe diferentes nomes de acordo com o contexto. O caminho à transcendência é o éxtasis. Pero pode receber outros nomes, mais allá del yo, transcendência, estado de vinculação, el luminoso, el sagrado, são palavras que, de acordo com o lugar e a tradição, se utilizam para se referir a esse estado vivencial que ocorre aqui agora, em que estamos, o eu está mais diluído, estamos quizás mais presentes, tomados pela grandiosidade do momento, porque a grandiosidade do momento está presente em todo momento. Não há um momento menos sagrado. Todos os momentos são completos, únicos, sagrados, divinos. Para usar essas palavras que são de uma tradição religiosa judaica cristã. Não sei se responde, pero assim veio o tema. Yo creo que responde y muy, muy bien. Está muy bello. Tenemos una siguiente pregunta y nos dice entonces que en la página 46, como estamos hablando de los textos, la persona dice que en la página 46, en el primer párrafo, hay una mirada acerca de la base de la base de la existencia en la vibración cuántica. Luego dice, y al final del párrafo dice unitario original, o sea, movimiento y sonido y color. Dice la persona, entiendo que sonido es movimiento, ya que es vibración cuántica. Así que la expresión de lo unitario original, y abre la pregunta, ¿qué diferencia hay entre movimiento y sonido? O movimento é de expressão entre movimento, sonido e color. Color é um tipo de movimento, sonido é outro tipo de movimento. A base da existência é o movimento. E nesse nível quântico, é esse movimento das partículas que se acercam por ressonância também. Eu posso projetar algo de humano aí para dizer as partículas, as subpartículas se acercam por afinidade. Claro que não é uma afinidade no sentido humano, mas uma espécie de ressonância, uma qualidade de ressonância, porque as coisas não existem venidos de nada, tudo traz a história, tudo traz sua história. E as partículas também se acercam por algum motivo para generar realidades perceptíveis. A percepção é uma tradução desse campo de energia que é feito por movimento. Tudo é movimento. É o movimento que nos construi, é o movimento que nos mantém. Mas não qualquer movimento.
é o movimento da vida, o movimento emocionado, o movimento da vivência. A própria biologia, a forma do corpo, a biologia, o funcionamento do corpo e dos órgãos depende do movimento emocionado, depende da vivência. É a emoção aquilo que nos construi. Nós nos hipnotizamos com essa ideia de que somos racionais e perdemos uma oportunidade magnífica de mirar adentro e ver que antes de sermos racionais, somos sentientes. Parece que usamos essa palavra no texto. É o sentir, bajo a forma de emoção e sentimento, que nos construi, que nos organiza ou que nos desorganiza. Nossa vivência é o reflexo nessa realidade da qualidade de campo emocional onde existimos, ou que existe em nós. Eu chamo esse campo de emoção campo anímico. A palavra anímico, ânimo, vem de anima, em latim, que genera também a palavra alma. A emoção, a emocionalidade, o ânimo, o campo anímico e o humor endógeno são formas de expressão disso que as pessoas chamam de uma maneira muito floja, muito fácil, vamos dizer, de alma. O alma é uma qualidade, campo emocional em el qual vivimos dentro, ou que vive dentro de nós outros e que nos habita. Claro, em la unidade não há diferença entre aquilo que está fora e dentro. Então, ao mesmo tempo que vivo no campo anímico, no alma, no campo do alma, esse campo do alma vive em mim, vive dentro de mim. Então, nesse sentido, esse movimento é a base de tudo. Tudo é movimento. O que damos, o que recebemos, o que sentimos, o que pensamos, o que actuamos. Nós somos o movimento que se dá a partir da qualidade de organização do sistema, a complexidade do sistema nervioso, não só isso, mas também a maneira como actuamos a partir disso. É nosso movimento no mundo que construi conhecimento e que nos construi como mais sentimento. À medida que avançamos no viver, generamos sentimento, e esse sentimento atualiza o funcionamento dos órgãos, o funcionamento da parte orgânica que nos constitui. Quizás también en relación con eso, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué sería evolutivo? Que no sea evolutivo, sobre la evolución, que no sea cruzar los límites. En el texto vos hablás de cruzar los límites o habitar los límites. Aquí la pregunta por la evolución. Bien. O sea, Primeiro, quero marcar que é evolução. O processo de desenvolvimento, decimos crescimento de uma maneira general, mas o crescimento é desenvolvimento. O desenvolvimento é a possibilidade de integrar os diferentes subsistemas de maneiras a generar sentido de unidade em los diferentes subsistemas que nos compõem, que nos constituem. Então, entramos em processo de desenvolvimento quando começamos a chamar todos os subsistemas, todas as partes que nos compõem, a la dança, vamos dizer assim. A evolução é passo adelante. Muitas vezes não temos uma determinada abertura, vamos dizer, determinado campo de potencial. Pero a utilização de outros campos de potenciais que temos genera, no mediano prazo ou a largo prazo, genera qualidades que o sistema não tinha antes. Nenhuma parte de nós tinha uma determinada qualidade que surge em la relação
de las calidades ou de las partes que temos. Então, o desenvolvimento é involucrar tudo aquilo que somos nós em uma expressão sincera, autêntica, natural, liviana no mundo. Quando lo hacemos, essa relação de partes com o todo, del todo com as partes, genera qualidades que não teníamos. São chamadas as qualidades emergentes. Então, surge em nós coisas que não reconhecíamos, não teníamos ou não sabíamos que teníamos. Então, esse é o processo de evolução, é o processo evolutivo. Cada um de nós, em sua deriva evolucionária, a deriva não é estar a deriva sem guia, sem direção. A deriva é caminho recorrido por el processo de evolução. Então, a deriva evolutiva de cada de nós, generando nesse processo espiralado de integração e de complexização, de aumento de complexidade do sistema, tanto a nível biológico quanto a nível anímico, cognitivo, isso genera uma evolução. E nós, cada de nós, em nossa deriva própria de desenvolvimento, de evolução, podemos ser o portador da mutação ou da maneira de funcionar no mundo de las generações futuras. Cada de nós pode ser a semilha da humanidade futura, ou da verdadeira humanidade que todavia não existe, quizás. Eu digo que não existe porque a humanidade não é o ajuntamento de bilhões ou milhões de pessoas. Quando decimos a uma pessoa, seja mais humano, o que queremos dizer? Seja mais suave, seja mais justo, seja mais ético, seja mais amoroso, seja mais compassivo. Então, humano ou humanidade é estado de existência, e para transformar esse estado de existência em algo diretamente concreto, é estado de consciência. Humanidade é estado de consciência mediatizado por qualidades humanas. As qualidades humanas são as qualidades arquetípicas da divinidade. Coragem, a capacidade de alegria, a sinceridade, o acesso à verdade, a percepção da justiça. Então, essas são qualidades arquetípicas que se conferem à divindade, mas são as qualidades arquetípicas de humanidade. Eu chego a considerar que não é necessário utilizar nem mesmo o conceito de divindade, porque divindade é conceito. Basta sermos humanos, é necessário e suficiente desarrollar qualidades de humanidade, porque a humanidade mesma nos conduz a isso que nossa mente pequena chama de divinidade. Ponemos a divinidade allá em outro nível e nos consideramos pequenos em relação a isso. Então, estamos acostumados a viver em nível de mente pequena, de vivência pequena, separados da divinidade que somos nós mesmos. Isso. Gracias por tus palabras. Acá tenemos una pregunta más, y es se escucha respecto de la parte humana, si existe algún punto límite entre la desorganización y desintegración del ser, un punto que se considere irreversible. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si fuera reversible, ¿qué se requiere para revertirlo? Gracias a quienes están preguntando, gracias. Essa pergunta é a pergunta
que dio a Ilya Prigogine su premio Nobel. Ele desarrolló essa concepção de entropia como desorganização. Entropia é medida de desorganização, de rugosidade. E um sistema vivente, bajo as forças de entropia, vai perdendo energia, de acordo com a segunda lei de termodinâmica, hasta desorganizar-se a tal ponto que pierde a funcionalidade, ou seja, morre funcionalmente e depois morre completamente. Agora, muitas vezes, sistemas de desenvolvimento, sistemas de terapia, sistemas de criatividade, sistemas terapêuticos, sistemas de evolução, sistemas espirituais, propõem caminhos desorganizadores como meio para lograr a organização. Não me parece possível, porque o resultado, o hecho, é da mesma qualidade do motivo, da mesma qualidade do caminho. Eu não posso chegar em um lugar integrador recorrendo caminhos desintegradores ou desorganizadores. Então, o primeiro nível de desorganização é essa vida que levamos todos nós outros, uma vida desorganizada, porque, simples, nos movemos pouco e mal, não sabemos mover-nos, comemos muito e mal, dormimos pouco e nos olvidamos como dormir muito, não respiramos muito bem. Nossa relação com o mundo é de aparência, de superficialidade, de topologia. Nos satisfazemos com a aparência e com a forma e com o nome das coisas e das pessoas. Então, vivimos uma vida desorganizada. Eu me sento em las rondas de biodança e escuto as pessoas dizerem que estão perdidas de si mesmos e que buscam encontrar-se. Me parece uma tragédia humana que alguém que está em si mesmo se pueda sentir separado de si mesmo. E eu sempre pergunto, como nos perdemos em algum momento e como podemos encontrar-nos se já estamos aqui? Que búsqueda é essa? Qual é a búsqueda de encontrar a mim mesmo? Qual é a búsqueda de encontrar a unidade que me habita? Então, claro que isso não é um dado gratuito. Depois da búsqueda, eu posso dizer que não há búsqueda. Há encontrar. Se estamos atentos, porque a vida traz tudo que cabe em la vida. A vida não está exilada de si mesmos. Nós outros estamos exilados de nós outros mesmos. Na verdade, estamos exilados de nosso corpo e de nossa vivência, por isso sentimos que estamos exilados de nós outros. Pero o alejamento de si é o alejamento do corpo. Já não sabemos reconhecer nossos sentires. Não sabemos reconhecer um movimento pleno, um movimento integral. Então, a desorganização geral. A desorganização, quando se intensifica, se vuelve dissociação. As fronteiras já são visíveis e sentíveis. São as fronteiras musculares de que fala William Reich e as fronteiras mentais, que são um reflejo das fronteiras corporais. Toda rigidez corporal tem um concomitante de fronteira mental. Então, a abertura da mente implica em la flexibilização e aumento da levedade no corpo, no mundo. Então, desorganização, dissociação. O passo seguinte é a dissociação se intensifica, as fronteiras como se as partes abriram uma brecha.
La fragmentación. Se fragmenta. Perdo el contacto con partes de mí mismo. Y la intensificación de esa fragmentación es la desintegración, donde las partes se alejan unas de las otras y el sistema muere funcionalmente. En términos humanos es la esquizofrenia. La fragmentación ya es bastante esquizofrénica. Pero la psicopatía tiene mucho de fragmentación también. Las psicosis están entre la fragmentación y la disociación. Y las neurosis están en el proceso de disociación. Hoy día me parece que las neurosis son tan simples, ¿no? Tan inocentes. Delante del mundo actual, ser neurótico es saludable, parece. Ah, eres solamente neurótico. Ah, que bueno. Uma espécie de loucura, não? De loucura comum, em que vivimos em um mundo, construímos, mirem, la tragicomédia. Construímos uma cultura para viver que nos enferma a tal ponto que nos impede de viver. É algo louco, enlouquecido. E temos, eu digo temos, nós de biodança, especialmente os facilitadores, uma obrigação, que é ir mais allá disso. Aceitamos, quando começamos a ser biodança, aceitamos o desafio. Viver de tal maneira que podamos mover, eu não digo cambiar o mundo, mas mover os valores, hablar, vivenciar, encontrar, actuar, de tal maneira que podamos recuperar o sentido de unidade. E o sentido de unidade é progressivo também. É claro que em la vivência, pequeno 5 centímetros de passo que damos adelante é sentido com muita comoção, especialmente em los grupos medianos, caminhando para intensificar a vivência de transcendência. A pessoa entra em um momento pacífico de presença e de enraizamento no momento e sente algo espetacular. E é espetacular, mas é passo pequeno. É necessário ver em nós mesmos, e quero usar a palavra transgredir el mandato. Então, quando nós domesticamos a biodança para ser-la mais palatável para o público, estamos traicionando o espírito do desenvolvimento, o espírito da evolução e o legado de Rolando Toro. Rolando Toro propõe a transgressão de los valores da cultura. Agora, necessita certo nível de coragem e de integração para justificar as palavras e as ações. Eu estou em biodança há muito tempo, já vão aí 43 anos, e hago em minha prática, em minha ação fora da sala e dentro da sala. Hago isso que eu chamo de biodança romântica, a biodança dos primeiros tempos, a biodança valiente, a biodança de transformação, a biodança transgressora. Eu não posso aceitar que se amarre, que se amordace a biodança em nome de manter boas relações políticas ou públicas com os clientes. A biodança não tem clientes. A biodança não é produto que se venda em los supermercados de desenvolvimento ou espirituais por el mundo. A biodança é uma ação de responsabilidade, é uma ação de liberdade, libertar-se de los mandatos. Observe, de los mandatos. Porque se nos liberamos, entre comillas,
de los mandatos de la minusvalía, vamos encontrar nuestra grandiosidade. Esse sentido. Hablamos de grandiosidade porque vivimos em um mundo dualista, então, por um lado, existe a miséria e, do outro lado, a grandiosidade. Mas não é assim. A grandiosidade habita todos os momentos. E a miséria nos habita um pouco, porque permitimos, nos fragmentamos a mente, fragmentamos, nos identificamos com os pedaços fragmentados, nos consideramos menos do que sagrados, nos consideramos de verdade pecadores. Por mais que estejamos aí involucrados em discursos da nova era ou de desenvolvimento, dentro de nós outros sentimos que necessitamos ir ao paraíso e, para tanto, não podemos ofender a Deus. Algo assim. E não, isso é uma ilusão da mente, é cuento. Não há merecimento, não é necessário merecimento, é necessário vivência. Vivência integradora, vivência sincera, dentro do limite do possível. Porque se rompemos os limites, o processo entra em entropia. Não é evolutivo a ruptura de los limites. Os limites, as coraças, as dificuldades, por incrível que pueda parecer, têm função. Nós desenvolvemos nossa própria capa protetora como uma capa de chuva para protegernos da chuva do mundo. O hecho é que para de chover em alguns momentos, pero sacar-se a capa dá muitíssimo trabalho. Então, nos quedamos de capa mesmo quando não chove, com o intuito de proteger-nos quando chove. Pero seguimos usando a capa em dias de sol. E com o tempo nos olvidamos como sacar-se a capa, a tapa, o sobretudo, porque nos acostumbramos com o peso. Incluso neurologicamente, perdemos a visão do umbral de tensão da musculatura de nós. A tal ponto que para poner um músculo em movimento necessitamos muita energia e todavia decimos, estou relajado, quando estou completamente tenso. Eu digo com a boca tensa que estou relajado. Ou seja, perdo a percepção, a noção da tensão que me habita, porque cultivo essa tensão cotidianamente. Então, o limite é o lugar de crescimento, mas pode ser um lugar de desorganização. O limite da vivência desorganizadora é a desorganização. O limite da vivência integradora, se lo rompemos, se vuelve desorganizador. Não se pode sacar as defensas que me hacen confortável, como desnudar-me em público, em la plaza. Custa muita energia para recuperar, é como uma herida. A recuperação, o custo biológico é muito grande de romper-se o limite. E tudo funciona, por favor, tudo funciona dessa mesma maneira. O mecanismo é universal, o dinamismo. Tocamos o limite, ou cerca o limite se expande. Tocamos o limite, ou cerca o limite, e o limite se expande. É sempre assim. O limite é expansivo e infinito. Depende de quanta energia temos nós para empurrar o limite, hasta que a presença ou a ausência do limite já não hace tanta diferença. Porque não é uma competição. Eu não tenho que chegar a algum lugar ou antes de alguém. Visito meus limites por puro gosto. A mim me gusta o movimento intenso, a mim me gusta pensar intensamente, me gusta sentir intensamente, me gusta hablar intensamente. Porque hablo em ressonância com o que sinto. Então, hablo
de la más profunda, disculpen la expresión o la palabra, pero hablo del más profundo de la verdad que puedo expresar, viviendo en el límite. Ahora, ni siempre es confortable, pero yo, Sancler, esse que habla neste momento, não busco uma vida confortável. Eu vivo de uma maneira bastante simples, de uma maneira bastante justa, no sentido de que nada sobra, pero tampoco nada falta. É o custo, é a medida exata. Aí, onde temos que estar atentos e alertas, porque aí tudo pode passar. Não há o entorpecimento do conforto e nem há o desespero da falta ou da escassez. O que há é uma plenitude desbordante a cada momento. E essa plenitude se chama também êxtase. Se miramos por la vitalidade, é a plenitude. Se miramos por la transcendência, é êxtase. O êxtase desbordante. Plenitude enraizada em la vitalidade. Plenitude um pouco mais allá da alegria, um pouco mais allá da saúde. Uma saúde dichosa, uma saúde bem-aventurada, transbordante, plena, a plenitude da bem-aventurança. É solamente nesse estado que vão surgir as vivências de unidade, as vivências místicas, as vivências verdadeiramente, se querem, por favor, usar a palavra, as vivências verdadeiramente vinculadas à espiritualidade. Espiritualidade que não é a submissão da mente a nenhum ritual e a nenhuma imagem ou figura. Espiritualidade como o movimento de expressão e de cultivo das qualidades humanas de divinidade. Não sei se me perdo durante o discurso, mas vocês, por favor, me mantenham aí en la línea. No te pierdes y nos toca estar muy atentos para toda esta generosidad y definitivamente si rompes nuestros límites cognitivos. Bueno, yo veo los rostros y veo las caras, bueno, todos somos merecedores, además de escucharte, me parece una riqueza muy grande, y de ser saludados, pero hace rato entró una persona y no quisiera dejar de saludarla y me disculpan los demás que no lo hemos hecho con cada uno, pero está por ahí Raúl Terren, que con toda la sabiduría y todo lo que tiene puestos, saca un rato también para estar aquí. Entonces, Raúl, bienvenido también a este espacio, bienvenidos de nuevo todos y aquellos a quienes no habíamos saludado, como Hildegard y otros tantos por ahí que están, nos perdonan no poderles saludar a todos, pero no queríamos dejar de saludar a estas personas. Oscar, sí, que andaba por ahí también, y bueno, decirles que hay varias preguntas, hay una que está desde hace rato, entonces vamos a irle dando como el orden en el que van llegando, y estaba con relación al tema que estabas conversando, entonces nos dice, buenas tardes, ¿esa desorganización y organización no forman parte también de la homeostasis? Frente al tema que estabas tratando anteriormente, aunque es una pregunta que estaba muy puesta al comienzo. Esa es una. Sí. Nos vamos ya a una, ¿verdad? Sí, déjame hablar de la homeostasis. Ok. Bom, primeiro, a los amigos e amigas que chegaram depois, eu não os puedo ver, então não sei quem está aí. Então, quero saludar a Raúl, a Hilde, a Esther, Susana, Oscar e muitos que eu sei que estão aí, mas não os vejo, então não sei todos que estão aí. Mi coração late feliz porque sou amigo de vocês. Vocês me han hecho e me construído com vossos gestos de nutrição. Muitíssimas graças. Agora, por favor, não confundir homeostase com integração. Homeostase é uma faja, uma área de equilíbrio
que permite o funcionamento do organismo. O funcionamento não é necessariamente um funcionamento saudável, pode ser um funcionamento desorganizado, desequilibrado. Não sei se pus nesse texto o dibujito do edifício de concreto. O edifício de concreto é uma imagem que me permite ver a mim mesmo. Grande, sólido, equilibrado, pero completamente rígido. Então, nossa homeostase está equilibrada abaixo de um nível mínimo de integração. Então, vivimos equilibradamente dentro de um campo menos do que integrado, que pode ser de desorganização ou de dissociação. Então, biodança, nos disse Rolando Toro, por escrito e em palavras, muitas vezes, biodança genera um cambio biológico, não um cambio psicológico. O cambio é biológico. O cambio é no funcionamento dos órgãos. O cambio é no nível de homeostase. Então, sentir de outra maneira, sentir mais integradamente, diminuir a força de separação do individualismo egóico, cambia a maneira de sentir. Quando cambia a maneira de sentir, cambia o funcionamento interno. Las psiques, o mundo psicológico, esse chamado, cambia depois do cambio biológico. Não há como cambiar tua maneira de sentir se tu corpo sigue sentindo e funcionando no mesmo nível. O sentir é del cuerpo. O corpo siente, as vísceras sentem, os músculos sentem, as articulações sentem, e nós reconhecemos com a percepção e a mente esse sentir. Então, há cambio de metabolismo. Por isso, muitas enfermidades diminuem sua intensidade e, às vezes, desaparecem, porque há uma repaginação, uma reformulação no funcionar, na operação do sistema neurovegetativo por inteiro. Então, dizia já Rolando Toro, biodança não cura nada, pero organiza o sistema neurovegetativo e isso faz com que muitíssimos sintomas desapareçam ou diminuam a intensidade. Então, estar em metabolismo funcionando no mundo não é garantia de nada. Rolando mesmo dizia, as pessoas enlouquecem para manter a saúde. Como entender isso? Ou se enfermam para seguir vivendo. Eu lo escutei dizer isso muitas vezes. Agora, como entender? O hecho é que nós nos doblamos, nos vergamos, nos dissociamos para permanecer vivos. E rugamos, desculpem-me, pero rugamos com as palavras. Então, rugamos muitíssimo. Uma das palavras com as quais mais rugamos é a palavra amor. Porque o amor é fruto do desbordar da plenitude. Se não estamos todavia nesse campo de plenitude, eu não vou dizer que não há amor, pero teria que mirar com mais cuidado. O amor, o sentido ético, a justiça, incluso a verdade, a compaixão, são frutos do desbordar da plenitude. Então, quando Rolando propõe a integração biológica através das 5 linhas de vivência, ele está falando de lograr um estado de plenitude. A partir desse estado de plenitude, algo mais pode suceder. E se estamos atentos e queremos compreender e quizás um dia incluso explicar,
Então, necessitamos perceber com clareza, com profundidade, sem medo. A vida é digna sem medo. O medo não é digno. O medo não é parte do instinto de sobrevivência, como se disse comumente. O medo é um sentido de menos-valia aprendido em la família. Ninguno de nós nasceu com medo. O medo não é parte das emoções fundamentais. E não me digam, por favor, que o medo, quando um animal huye de outro, ele huye de medo. Não, huye de coragem. Huir é uma maneira de lutar. A preparação biológica é um instinto de luta e fuga, neuronas e neurotransmissores e hormonas, melhor dizendo, de preparação da corporeidade para lutar ou huir. Então, quando huimos, estamos lutando. Não é medo quando huyo e coragem quando avanço. Não, é a mesma emocionalidade. O medo lo projeta sobre as coisas, a mente humana dominada por el medo. E só há um lugar que eu reconozco a existência do medo, que é no coração das pessoas que sentem medo. E quando hablo isso, as pessoas levantam a mão para defender seu direito ao medo. Claro que não estou sacando o direito de nadie a sentir medo. Todos podem sentir medo. Ora, a vida é melhor, mais intensa, não dominada por ele. Um estado de alerta, um estado de plenitude, um estado de coragem, valentia, destemor, que não é necessário o medo para nos aconselhar. Nos aconselhamos com a vivência do momento presente, com o sentir profundo, mais allá do medo. É possível viver sem medo, mas não sem atenção, sem presença intensa, sem o desenvolvimento dessa perspicácia, dessa inteligência vivencial que nos permite optar por os melhores caminhos, alejar-nos daquilo que dissocia, que envenena, que contamina, e acercar-nos àquilo que nutre. Alejar-nos das pessoas que nos fazem mal, entre comillas, não? As pessoas que falam demasiado sem saber de que estão falando, as pessoas violentas, agressivas. Agora, eu he descoberto uma coisa interessante, é que as pessoas que avançam, que não respeitam o limite, que é frequente, trabalhando com biodança, todos vocês já viram isso. Quando alguém põe limite no avanço de alguém, essa pessoa que põe limite vai ser acusada de agressiva. Porque a pessoa agressiva sente como agressão quando lhe põem um limite. Então, vocês estão preparados para serem chamados de agressivos quando vocês estão evitando uma agressão. Eu escutei uma vez uma expressão incrível, passivo-agressivo. Por poner um limite, a pessoa dijo que eu era o agressor em la situação e como estava sendo educado, me chamou de passivo-agressivo. Ora, esse tipo de coisa não diminui meu ímpeto em poner os limites, porque a violência nos ensina a biodança, ponemos limites claros. E imediatamente, recuerden-se do poema, na primeira noite entram no jardim e cogem uma flor, eu não digo nada. Na segunda noite pisam as canteiras e eu não digo nada.
A terceira noite apretam a garganta de mi perro e eu não digo nada. La quarta noite nos ahogam a nós outros e eu não digo nada porque já não puedo dizer nada. Então, a mim me parece sempre interessante decirlo en la primeira noite, antes que se vuelva difícil decirlo. A la violência, a la agressão, al prejuízo, a la fofoca, a la mentira, podemos poner limites e alejar-nos, muitas vezes também funciona. Empecé a hablar de mí mismo, ¿no? Es bonito escucharte, es bonito escuchar tu vida, es bonito, nos hace bien saber de tu mirada. Tengo acá otra pregunta en línea con esto que estamos escuchando en resonancia. Estábamos escuchando del miedo, de esta construcción mental humana, que no es una emoción. Acá tengo sobre la tristeza y el profundo dolor genuino, por ejemplo, la pérdida de un ser querido cercano. En relación con la plenitud, son parte de la vivencia de la plenitud. Es derecho del ser humano sentir todo que es derecho al ser humano sentir. Isso inclui a tristeza. A tristeza la vivimos plenamente, porque é a única maneira de transmutarla. Quando negamos qualquer parte da tristeza, a tristeza não nos abandona. Porque o transmutar da emoção é biológico, não é mental, psicológico. As emoções são moléculas de peptídeos, de proteínas. E são moléculas grandes, macromoléculas, difíceis de serem rompidas. E a emoção se transmuta, se rompe essas moléculas grandes em moléculas menores que podem ser transmutadas dentro do sistema através do movimento emocional. Essa é uma das tantas outras genialidades da biologia. A percepção de que o movimento emocionado transmuta aquilo que genera o movimento emocional, sem redundância. Então, quando negamos um sentir e não o transformamos em dança, movimento pleno do sentido, essas moléculas não se rompem e se aderem às paredes do sistema biológico. Vocês já sabem, mas nunca é demasiado. São macromoléculas que se aderem às paredes das células, dos músculos, das artérias, das vísceras, das articulações, dos tendones. Altera o limiar de funcionamento dos órgãos. O corpo sofre. Então, todo podemos sentir, desde que não nos identifiquemos e nos apeguemos a esse sentir, ou ao evento, o fenômeno, a persona que generou esse sentir. Por aí eu corro o risco de que digam que isso é insensibilidade, mas não. Sentimos profundamente, pero permitimos que o sentido se transforme. Não traemos para um presente contínuo, mantendo, incluso com as palavras, mi tristeza.
mi dificuldade, mi enfermidade. Porque se és meu ou minha, estou identificado, e haga lo que haga terapia, haga biodança, na verdade não quero cambiar. É como perder parte de mim. E como não é claro o que é transcendência, não é claro o que sou eu confundo um sentimento de tristeza com minha inteira existência. E nutro, ao nutrir isso, empiezo a entrar por los caminos de la degradación, del pobre funcionamento. Porque o dolor e a tristeza alteram muito o funcionamento de los órgãos. E dolor, assim como tristeza é uma espécie de dolor. O dolor, quando não é reconhecido, aceptado, vivido e transmutado em la dança, se vuelve dolor crônico, e o dolor crônico, em nossa cultura, recebe o nome de sofrimento. Não cultivem vossos sofrimentos, dancem vossos dolores para que o sofrimento desapareça. É possível viver sem sofrimento. É possível viver no campo da autêntica presença. E em la autêntica presença não há lugar de sofrimento. Há dolor. Dolor, sim, é uma emoção justa, uma sensação justa. O dolor nos saca do centro, nos distorce, nos retorce. Não pensamos claramente, dominados por el dolor, não sentimos claramente, nem percebimos claramente. Então, aceitamos o dolor. E muitas vezes Rolando me perguntava, e quanto tempo podemos estar em um estado de desorganização e dolor? Quanto tempo vas a sofrer antes que tomes uma decisão de consciência e genere um salto negentrópico, sair da entropia e generar uma possibilidade de integração? Depende de uma decisão de consciência, decía Rolando Couto. Uma espécie de cansaço. Já não quero sofrer mais. Sem esperar anos, não? Sem esperar anos sofrendo para descobrir que não é um bom consejero o sofrimento, nem o dolor, e nem o medo. O medo, a rabia, o sofrimento não são consejeros. A plenitude é boa consejera. O éxtasis, o amor. Cuidado com a euforia, porque em la euforia se perde com facilidade. Se perde a presença em la euforia, com muita facilidade. Manter uma espécie de equilíbrio, eu chamo de sobriedade. Alejado em um ponto o dolor, ou o medo, e no outro extremo a euforia. Uma espécie de equilíbrio sóbrio em algum lugar no meio. Uma espécie de economia de energia. Viver de uma maneira econômica, sóbria, justa, límpia. Agora, claro, eu estou falando de nós outros que estamos, vocês, que estão no caminho do desenvolvimento, que fazem biodança. Não estão aqui para proselitismo, não estão aqui para depois dizer que fazem biodança. Estamos aqui porque não há outra maneira de viver. Que não seja a vida plena, a vida
forte, vitalidade, saúde, ímpeto, coragem, uma certa sensibilidade criativa, coragem para criar também, para ser diferente, para ser autêntico. O erotismo, descobrir el eros sem culpa e sem medo, sem noção de pecado. Sexo como algo bonito, infanto-juvenil. Uma descoberta de um nível de energia que está compartido. E a transcendência, a linha de vivência evolutiva. Eleito, amigos, companheiros, amigas, companheiras de caminho, não há desenvolvimento possível sem a transcendência. E neste momento, a transcendência, ir mais allá del yo, mais allá dessa noção individualista. Porque, na verdade, a psicologia lo sabe, esse individualismo egocêntrico ou egocentrado é um estágio de desenvolvimento pela emocionalidade. Os ninhos são egoístas. Ser um adulto egoísta significa que não cresceu. Ou é um ninho emocional, um adolescente emocional. Isso vemos muito. Corpos adultos com emocionalidade infanto-juvenil. Para isso trabalhamos, né? Para isso trabalhamos nós outros e trabalhamos em nós. Um facilitador de biodança necessita dançar sempre e sentir com sinceridade aquilo que sente e aceitar com sinceridade aquilo que sente. E há momentos mais fáceis e momentos menos fáceis. A vida não é, como se diz por aí, um mar de rosas. Pode que haja momentos de mar de rosas, mas tampouco queremos navegar as rosas todo o tempo, porque é na turbulência que crescemos, aprendemos e desenvolvemos. As rosas têm um olor agradável para reparação e energização, para que podamos seguir navegando com os ventos fortes e as águas turbulentas. Ah, qué lindo aire. Qué lindo aire el que estamos recibiendo, un aire trascendente. Y estamos aquí 50 en este Zoom y más de 750 lectores. Y habíamos conversado de que este encuentro finalizara en 90 minutos, para lo cual nos quedan 8. ¿Ya? Ya es el tiempo Cronos, sigue existiendo, además de estos encuentros tan bellos. Yo tengo una pequeña relato de los temas que fuiste trayéndonos. Si quieres, punteo, así como palabras claves, y ves si hay algo más que ya, además tenemos, ahí hablábamos recién con Luis Alberto, hay algunas preguntas más que van a quedar, quizás hagamos algún otro encuentro, no lo sé, no tenemos certeza. Sí tenemos certeza de que estamos aquí y que tenemos la intención de seguir evolucionando. Entonces, repaso, minimizar el ego como portal de trascendencia. Evolución, recuperar el sentido de unidad. Transgredir los valores de la cultura con coraje e integración. No amordazar la biodanza en nombre de las relaciones con los clientes. Biodanza no es producto, es libertad en los mandatos para encontrar la grandiosidad. No necesitamos merecimiento, es necesario una vivencia integradora.
nos ponemos capas para protegernos de las lluvias y en los días de sol seguimos cubiertos. Vida justa, el camino. No hay que ir por otros lugares con el entorpecimiento del confort. Entonces, en la vida justa sí hay plenitud y hay acceso al éxtasis. No confundir la homeostasis con los grados de integración. Huir es coraje en acción. No es miedo. Es muy posible vivir sin miedo, no sin la atención para elegir los caminos. Vamos a ser llamados agresivos cuando pongamos límites en situaciones agresivas. Tristeza, darle lugar al movimiento emocionado que es la posibilidad de transmutarla, sentirla profundamente y permitir que se transforme, inclusive con las palabras. Mi tristeza, mi debilidad, elegir habitarla para ser transmutada y no confundir la tristeza y el dolor con la existencia, para no entrar en la degradación. Dolor no transitado en danza se vuelve crónico y se llama sufrimiento. Es posible vivir en el campo de la auténtica presencia. El dolor nos saca del centro. Aceptamos el dolor hasta que llega una decisión de conciencia para dar un salto negentrópico. Estamos aquí porque el centro es la vida y no hay camino evolutivo sin la trascendencia. Adultos egoístas significa que no creció, o adolescentes emocionales infanto-juvenil. Para eso trabajamos, ofreciéndonos y en nosotros. Qué buen resumen. Muy bien, muy bien. Bueno, yo solo quiero corregir a Cris en algo. Tenemos 50 personas se acaba de retirar unas 50 en número de cámaras, pero realmente, como el grupo de Paraná, que vuelvo y los saludamos, que han estado además tomando nota, ya están. Ah, claro, perdón, es que no alcanzo a ver eso tampoco. Gracias, Luis. Donde lleno hay 3 personas, y hay otros que están en dupla, como Hildegard, que anda por ahí con alguien en dupla también. Bueno, veo a varios que alcanzo a ver por ahí en dupla, entonces realmente vemos como unos 80. Víctor está por ahí con Genoa también. Y tenemos a varios, y como tú decías, se nos quedaron varias preguntas, entre ellas una de Julio, que está en Perú, está ahí muy juiciosito también. Se nos quedó otra de Marianne. Bueno, tenemos varias. Entonces ustedes nos escriben y nos cuentan si hay la posibilidad y si está bien para ustedes tener otro encuentro, y además si Sancler tiene la disponibilidad, que siempre es un placer poderlo escuchar, que nos rompa el coco, decimos aquí en Colombia, como que alborote nuestra ganas de seguir profundizando y avanzando. Y esto me lo salto yo, pero antes de que nos vayamos a ir a cualquier otro tema, entre todo lo que tenemos y deseamos poder agradecer, queremos hacerles un recordatorio, y es que, a ver, se amplió este cuadrito un poquito. Antes, junto con esto traigo este mensaje, y es que quiero reforzar, que no lo puse en la lista, que Sancler arrancó diciendo para todos, no hay un negocio aquí, no es un producto, y no es un regalo. Estuvo muy rico esta expresión que él trajo. Sin embargo, estamos haciendo esto comunitariamente. Entonces también hay compañeros, lectores que han donado algo
de su recurso económico para seguir sosteniendo esto. Entonces no hay una venta, hay la posibilidad, se abrió la posibilidad de ser parte de este sostén. Entonces, y hay unos cuantos amores locales en Uruguay, en Chile. Fernanda llamó que no podía llegar, estaba con un compromiso, también en México, en España. Ahí, bueno, ahí, eso ya se ha enviado, Luis. Yo no diría, no hace falta. Sí agradecer a cada uno de los que reciben esas donaciones. Y luego no sabemos qué se va a hacer con ellas, ¿verdad, Sancler? Todavía Verdade. Vamos a ver. vamos a ver. Sí está abierto el portal para que todos seamos parte. Porque también la energía del dinero es una energía que habitamos. También darle lugar. Ellos me van a regañar después porque no querían que lo compartiera, pero yo no voy a dejar de hacer porque siento también que es importante poder hacer. Entonces, agradecer, y queríamos agradecerle con los nombres a quienes han aportado, digo, y a quienes están haciendo este trabajo de recoger, pero también agradecer de nuevo todo el trabajo inmenso que están haciendo Cris y Lauri. De escuchar a Sancler ya es un desafío. O sea, yo creo que cuando hablamos de los desafíos, escuchar a Sancler ya es un desafío, sobre todo con nosotros mismos. Desafiarnos a pensar en este nivel de profundidad ya es un desafío. Ahora imagínense escucharlo, traducirlo y que él quede conforme con lo que se traduce, colocándolo en un lenguaje, pasando de portugués a español para que se comprenda. Entonces, gracias a Lauri y a Cris por ese trabajo, a Sancler por las horas y todo lo que se han tomado, y listos para seguir con las entregas. No sé si queramos agregar algo más. Pues eu quero alguns 2 minutitos para encerrar Sí, por favor. também minha participação. Sí, claro. Suyos. Bueno, foi perguntado de ponto não reversível. Há ponto não reversível no processo de desorganização. Eu chamo o ponto del não retorno. E o sistema entra em processo de degradação a partir do qual perde a capacidade de recuperar-se. Dizem os estudiosos que o planeta Terra está entrando no ponto de não retorno e já se queda difícil a recuperação. Pero interessante que no processo de integração também há ponto de não retorno. Há momento em que não podemos abandonar o caminho do desafio, porque não há outra maneira de viver. Abandonar o caminho seria traicionar-se a si mesmo e a toda a existência. Então, tomamos como evolucionário nosso caminhar em la vida e dedicar-nos mais tempo e mais energia a isso. Mesmo que isso seja não fazer nada. Não estar ocupado todo o tempo fazendo coisas, imaginando que fazer coisas é crescer. Muitas vezes fazer coisas é impedir estar presente. E crescer é estar presente, não é fazer coisas. Então, para falar do ponto de não retorno, que estava em uma pergunta e que passei por cima. E a outra é que eu não tenho a ilusão de saber e nem de responder a las perguntas que vocês têm. Eu estou aqui cogitando, mirando, pensando, expressando, usando palavras, sem a ideia de ajudar. Eu não posso ajudar. E não há pessoas que necessitem necessitam a presença, a ressonância.
Então, quero dizer que não estou aqui propriamente para responder, estou aqui para generar perguntas. E que vocês se vayam com mais perguntas do que chegaram, e não com respostas. É mais importante, dessa maneira que vivo, que percebo, mais importante ter boas perguntas do que boas respostas. Então, que uma resposta pueda abrir tantas outras perguntas. E que tenhamos e sigamos tendo perguntas, questões, observações, sensações, compreensões, percepções e consciência. Consciência muito mais allá do sentido freudiano de consciência. Consciência como conhecimento. Aquilo que nos permite dar respostas próprias e integradas a cada momento no mundo. Então, lhes quero agradecer Luiz e a todos e todas que estão aí. Não, me gostaria de dizer o nome de um por um, uma por uma, pero vou deixar alguém afuera porque não os estou vendo. Pero vuestra presença me honra, me engrandece. Então, por el trabalho, por la presença, Christian, que puso isso em movimento, muitas graças, Laura, o trabalho, sei que traduzir não é fácil. E traduzir esses temas menos fácil. Então, o único que posso dizer é muitas graças a todos e a todas. E vamos seguir. Quizás podamos reunir-nos novamente quando todo o texto já esteja listo. Em outro momento, em outros momentos, em las salas de la vida, nos congressos, em las danças de la vida. Grandíssimo abraço para todos vocês e para todas vocês. Na verdade, sinto muitíssima falta de estar em las salas de biodança dançando. Muitíssima falta. Espero, em algum momento, de alguma maneira, estar na presença de vocês. Um abraço. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar,
sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est... Y esto fue todo por hoy. Gracias infinitas. Gracias. Besos. Gracias, gracias. Buen camino, caminantes, buen camino. Buen caminar, buenos caminares para todos y todas. Besos. Esther, querida. Yo creo que te va a tocar abrir micrófonos, Cris, para que se vayan despidiendo. Bien, nos vemos. Hasta pronto.